Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro dizer se o ex-presidente consentiu ou não com a produção do vídeo feito por inteligência artificial apresentado durante a convenção do PL no último fim de semana. De acordo com Moraes, a resposta pode repercutir na manutenção da prisão domiciliar ou impunição eleitoral à campanha de Flávio Bolsonaro. Segundo o magistrado, o consentimento ou não de Bolsonaro vai definir se ele descumpriu as proibições da execução penal de uso de redes sociais ou se foi a campanha do filho que infringiu as regras do Tribunal Superior Eleitoral sobre o uso de deepfakes. Caso Bolsonaro responda que deu consentimento, Moraes afirma que a ação constituiria nova e grave transgressão à decisão judicial, que pode gerar a reversão da prisão domiciliar para o regime fechado. Segundo Moraes, seria o segundo descumprimento à ordem judicial neste mês, sendo o primeiro a elaboração da Carta aos Brasileiros, posteriormente divulgada por seu filho, Flávio Bolsonaro, em redes sociais. O magistrado reiterou que está vedada a Bolsonaro a divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros, independente do meio utilizado. Por outro lado, se não houve autorização de Bolsonaro para a utilização de sua imagem e voz para declarações político-eleitoral, Moraes diz que o desrespeito à ordem judicial é de Flávio Bolsonaro e do PL, e que tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, prática proibida pela legislação eleitoral. O ministro destacou ainda que a conduta pode evidenciar abuso do poder político e econômico. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitou um hospital público no Rio de Janeiro e afirmou que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um exemplo para o mundo por garantir um atendimento universal a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitou o Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e outras autoridades. O líder da OMS elogiou o SUS, o Sistema Único de Saúde, dizendo que o Brasil é um exemplo para o mundo por garantir atendimento universal a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. No momento em que o financiamento global de saúde está sobrecarregado e os sistemas de saúde comunitários em todos os lugares estão sob pressão, o exemplo do Brasil é relevante para além de suas próprias fronteiras. O diretor da OMS destacou que poucos países possuem um sistema público com cobertura tão ampla. O SUS também foi elogiado por Lula. O que nós estamos fazendo aqui é um exemplo para o mundo. E a gente tem que ter orgulho de dizer, não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde que funciona como funciona o nosso SUS. Tedros ainda elogiou a atuação do Brasil na Agenda Internacional da Saúde, citando o Acordo Global sobre Pandemias aprovado neste ano e a cooperação histórica entre a OMS e a Fundação Oswaldo Cruz. O diretor participou da entrega do dossiê, que marca o início do processo de certificação internacional para a eliminação da transmissão de mãe para filho da hepatite B como problema de saúde pública no Brasil. O documento foi apresentado no Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. A visita de Tedros ao hospital ocorreu durante sua passagem pelo Brasil para participar da Conferência Internacional sobre AIDS. Ele ainda tem outros compromissos com o Ministério da Saúde relacionados às estratégias de eliminação de doenças e fortalecimento da cooperação entre a OMS e instituições brasileiras. A Anvisa liberou a entrada de 5 novos remédios injetáveis no mercado brasileiro. Todos eles usam a semaglutida, aquela mesma substância famosa que ficou conhecida pelas chamadas canetas emagrecedoras. Os novos medicamentos aprovados pela agência reguladora chegam para ampliar as opções de tratamentos que já existem hoje no país. Para entender como eles funcionam, basta olhar para o nosso próprio corpo. A semaglutida imita a ação de um hormônio que o nosso intestino produz naturalmente logo depois das refeições. Essa substância manda 2 recados importantes para o organismo. O primeiro recado vai para o cérebro. Ela avisa que o corpo já está satisfeito, o que ajuda a controlar a fome e a reduzir a quantidade de comida.
O segundo recado vai para o pâncreas. Ela melhora a produção de insulina, ajudando a manter a taxa de açúcar no sangue sob controle. Mas a Anvisa reforça um alerta importante. Esses remédios exigem acompanhamento médico e não devem ser tomados por conta própria. A liberação das novas marcas acontece em um momento de fiscalização mais apertada. Quem compra esse tipo de medicamento precisa deixar a receita médica retida na farmácia. Além disso, a Anvisa continua proibindo a fabricação e a venda de versões manipuladas da semaglutida para garantir a segurança dos pacientes. Nesta quarta-feira, o território iraniano foi bombardeado pelos Estados Unidos. Isso aconteceu depois de o Irã tentar atacar uma base americana no Oriente Médio. Todos os mísseis foram interceptados, mas Trump não deixou barato e logo retaliou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia afirmado que os Estados Unidos tinham suspendido seus ataques contra o Irã dias atrás. O discurso foi rapidamente deixado de lado quando, durante a noite, o exército iraniano tentou um ataque surpresa contra uma base norte-americana na Jordânia. Todos os 4 mísseis foram interceptados. Trump havia prometido retaliar e, segundo ele, atacá-los com força. E não foi diferente. Uma TV iraniana informou que uma cidade no noroeste do Irã havia sido bombardeada, mas não houve feridos. Até o momento, os Estados Unidos não confirmaram se foram de fato eles os causadores do bombardeio. Enquanto isso, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou que 3 petroleiros foram atingidos e interceptados pelo governo americano no Estreito de Hormuz, por ignorarem os avisos e continuarem a navegar por rotas inseguras e ilegais. Segundo o governo iraniano, quem comanda o estreito é Teherã. E foi por isso, como resposta, que prepararam um ataque surpresa e disseram que estão prontos para realizar novas ofensivas. Mas, como resposta ao ataque surpresa, já foi confirmado que o governo americano lançou bombardeios em conjunto com a Arábia Saudita no Iraque. O ataque tinha como alvo um grupo aliado do regime iraniano, que deixaram ao menos 20 mortos e mais de 30 feridos. Teherã repudiou o ataque e o Iraque convocou uma reunião de emergência. Trump afirmou que esse grupo são milícias que são um câncer para o mundo. As equipes de emergência procuram sobreviventes após o terremoto, que deixou pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos no Japão. O balanço foi atualizado um dia após o tremor que provocou vários desabamentos no país. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas. As equipes de emergência procuravam possíveis sobreviventes entre os escombros de um shopping que desabou na véspera após um terremoto no Japão. Uma explosão foi registrada no local quase 50 minutos depois do tremor, de magnitude 7,1 na terça-feira, no município de Kumamoto, sudoeste do país, onde 2 terremotos em 2016 deixaram quase 300 mortos. O sismo na ilha de Kyushu provocou danos generalizados, derrubou casas, provocou incêndios e deixou dezenas de pessoas sem acesso à energia elétrica e água. A empresa operadora do shopping center Aeon disse que 3 pessoas morreram no local e outras 3 estavam desaparecidas. As autoridades também confirmaram mortos e desaparecidos em uma fábrica de papel, onde uma chaminé desabou. Há outros desaparecidos na região. Mais de 9.000 pessoas passaram a noite em abrigos. O terremoto, que ocorreu às 4h27 da tarde no horário local, na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo na escala de intensidade sísmica de Shindo, uma referência japonesa que mede a força dos terremotos. O exército japonês mobilizou 3.600 pessoas para as operações de resgate e enviou 20 aviões para avaliar os danos. A circulação dos trens de alta velocidade foi suspensa na região. Dias após declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, provocarem uma reação do Itamaraty, o governo argentino afirmou que não vê risco de prejuízos para a relação bilateral com o Brasil. O governo argentino minimizou o recente atrito diplomático com o Brasil. Um porta-voz da Casa Rosada afirmou que sempre houve insultos dos dois lados, que há sim diferenças ideológicas e políticas, mas pelo menos a Argentina nunca levou essas diferenças para o plano diplomático, acrescentando que não há intenção que isso afete as relações comerciais bilaterais. A polêmica surgiu após as acusações feitas pelo presidente argentino Javier Milei contra o governo brasileiro durante sua visita a São Paulo no sábado.
onde participou da convenção que oficializou o lançamento da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. No evento, o ultradireitista se referiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidiário e ladrão e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como lixo careca. Em entrevista posterior à Rádio Mitre, da Argentina, Milei afirmou que o governo do Brasil, assim como o do México e o Partido Democrata dos Estados Unidos, haviam financiado uma suposta campanha anti-argentina, embora não tenha apresentado provas dessa acusação. No domingo, o Itamaraty convocou para consultas seu embaixador em Buenos Aires, em razão das ofensas proferidas pelo presidente argentino. Segundo uma fonte diplomática brasileira, com suas declarações, Milei ofendeu dois poderes, o povo e a democracia brasileira. No Rio de Janeiro, um vendedor ambulante foi preso depois de cobrar mais de R$8 mil em uma bebida para um turista. O Anderson Nascimento vai contar essa história. Um turista polonês foi vítima do golpe da maquininha enquanto comprava uma bebida na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. A vítima acreditava ter pago R$40, mas descobriu minutos depois que havia sido cobrado em R$8.500. De acordo com a Polícia Civil, o pagamento foi realizado com cartão de crédito a um ambulante na altura do posto 3. Além da cobrança indevida, os investigadores identificaram outras tentativas de transação, que foram recusadas e, somadas, ultrapassavam R$34 mil. Com base nas informações fornecidas pela vítima, agentes da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista realizaram buscas na região e localizaram o suspeito. Giovanni Moisés da Silva dos Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante e autuado pelo crime de estelionato. Durante a ocorrência, os policiais também verificaram que o investigado possui antecedentes por porte de drogas. A polícia alerta que fraudes envolvendo maquininhas de cartão têm sido registradas com frequência em áreas de grande circulação de turistas. A recomendação é conferir o valor exibido no visor antes de digitar a senha e acompanhar as notificações bancárias após a transação. Em caso de cobrança irregular, a orientação é comunicar imediatamente à instituição financeira e registrar a ocorrência policial. A taxa da China já afeta o estado do Mato Grosso do Sul. Produções foram paradas e frigoríficos foram levados a férias coletivas. 5 unidades reduziram o ritmo de trabalho após o limite de exportação. O esgotamento da chamada cota boi China já afeta frigoríficos de Mato Grosso do Sul. Empresas do setor adotaram férias coletivas e diminuíram o número de abates diante do risco de uma tributação que pode inviabilizar a exportação de carne bovina ao principal comprador do produto brasileiro. A JBS em Campo Grande, a Iguatemi Beef em Iguatemi e a Boibras de São Gabriel do Oeste concederam férias coletivas. Outras 2 unidades reduziram as atividades. A Natura Frig em Rochedo cortou quase 40% dos abates, enquanto a Frigosul em Aparecida do Taboado passou a operar com escalas menores e em dias alternados. Em Iguatemi, a administração municipal afirmou que o município acompanha o cenário com preocupação. A Iguatemi Beef é a principal empregadora da cidade. Com cerca de 700 funcionários, a unidade exporta entre 90% e 95% da carne bovina que produz, sendo 80% para a China. Segundo o presidente do SICADEMES, o Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul, Regis Comarella, o setor já previa redução no ritmo de produção após o cumprimento do limite de exportação estabelecido pela China. A regra prevê cobrança adicional de 55% para a carne exportada acima da cota, além dos 12% já existentes. Com a carga tributária chegando a 67%, as vendas passaram a ser consideradas inviáveis pelas indústrias. Além da limitação nas exportações, o setor enfrenta menor oferta de animais para abate, mercado interno fraco e dificuldade para repassar os custos de preços da carne. Até agora, segundo Comarella, não há registro de demissões nas empresas afetadas. O limite de exportação autorizado para o Brasil neste ano é de 1,106 milhão de toneladas de carne bovina. Dados recentes do governo chinês apontam importação de cerca de 884,8 mil toneladas de carne bovina in natura brasileira. A expectativa das indústrias é retomar o direcionamento da produção ao mercado chinês a partir de outubro. Com isso, a carne embarcada no fim do ano chegaria ao destino em janeiro, quando começará a contar para a nova cota. As fortes tempestades que atingem o Rio Grande do Sul provocaram estragos em diversas regiões. No início da noite de ontem, um tornado deixou casas destruídas e moradores feridos.
Moradores da região noroeste do Rio Grande do Sul registraram um momento de pavor. Queremos nosso Senhor, aonde vamos se esconder? Pai, cuida de nós. Deus, está nas mãos do Senhor. Embarque na caminhonete e vamos sair. As imagens foram gravadas próximo das 6h30 da tarde de terça-feira. O tornado atingiu os municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e 7 de Setembro. Conforme a Defesa Civil, 2 casas foram completamente destruídas. Uma chuva de granizo também causou estragos em pelo menos 300 residências da região. Em Giruá, 5 comunidades foram atingidas. 3 casas sofreram danos severos e 7 pessoas ficaram feridas. Bombeiros, Defesa Civil e equipes da Prefeitura trabalharam no atendimento às famílias e na desobstrução das estradas. Em Caxias do Sul, uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa e partiu a residência ao meio. Apesar dos danos, o morador sofreu apenas escoriações. A cidade também registrou destelhamentos e rajadas de vento que chegaram a 65 km por hora. Imagens de uma câmera de segurança flagraram um telhado sendo arremessado pela força do vento. No Vale do Caí, a ponte do Bananal, entre Vale Real e Feliz, foi interditada depois que a elevação do rio Caí cobriu completamente a travessia. Já em Santa Cruz do Sul, o nível do rio Pardinho ultrapassou a cota de inundação durante a terça-feira. A Defesa Civil acionou o plano de contingência e orientou a evacuação preventiva de moradores do loteamento Navegantes, no bairro Várzea. Um abrigo foi preparado com apoio do Exército para receber as famílias. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil Estadual emitiu avisos vermelhos de risco muito alto para inundações nos rios Taquari e Caí. Também há risco de deslizamentos de terra em cidades da Serra e região metropolitana de Porto Alegre. Uma situação muito triste, né? Bom, o aluguel no Rio de Janeiro voltou ao nível mais alto dos últimos anos, mas o estado continua sendo um dos mais visitados do país. Vamos ver na reportagem. Os preços dos aluguéis no Rio de Janeiro voltaram a chamar a atenção e reacenderam a comparação com o período da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos dos anos de 2014 e 2016. O aumento dos valores tem dificultado o acesso à moradia e levantado debate sobre as causas dessa nova escalada. Para especialistas, a valorização dos aluguéis é resultado de um conjunto de fatores. Entre eles estão a demanda aquecida, a redução da oferta de imóveis, os juros elevados, que dificultam a compra da casa própria, e o crescimento das locações por curta temporada. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que o Airbnb movimentou mais de 12 bilhões de reais na cidade do Rio em 2025, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. A influência das plataformas de hospedagem, no entanto, não é consenso. Enquanto pesquisadores avaliam que parte dos imóveis deixou o mercado de locação tradicional para atender ao turismo, o Secovi Rio afirma que esse não é o principal fator para a alta dos aluguéis e defende que o fenômeno está ligado a uma combinação de questões econômicas e ao aquecimento do setor imobiliário. O tema também está em discussão no poder público. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal prevê regras para locação por temporada, com medidas relacionadas à segurança, à privacidade dos hóspedes e à tributação. Em âmbito nacional, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a autorização para esse tipo de locação em prédios residenciais depende da aprovação de 2/3 dos moradores, enquanto a Corte define um entendimento definitivo sobre o tema. A Prefeitura destacou que vem implementando medidas para estimular a produção de moradias voltadas à habitação permanente. O alerta severo para ventanias e tempestades em São Paulo entrou em vigor hoje cedo e o litoral de Santos já foi atingido por rajadas de ventos que ultrapassaram 100 km por hora. A Defesa Civil do Estado de São Paulo ativou nesta quarta-feira o gabinete de crise para acompanhar os impactos da frente fria que avança sobre o estado e deve provocar chuvas fortes e rajadas intensas de vento até quinta-feira. A estrutura funcionará de forma presencial para reforçar o monitoramento das condições meteorológicas e agilizar a resposta a eventuais ocorrências. Nós estamos aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, onde o gabinete de crise está montado. Aqui estão concessionárias de energia, agências reguladoras, bombeiro, polícia rodoviária, toda a equipe reunida para acompanhar o avanço da frente fria pelo nosso estado. Aqui em São Paulo, nós já registramos em Queluz, no Vale do Paraíba, rajadas de vento de 75 km por hora, que vem ao encontro do que nós previmos, ventos que poderiam superar os 70 km por hora. Mas ao longo da tarde dessa quarta-feira, o cenário em São Paulo
pode piorar, os ventos podem ficar maiores. Por isso a gente vai seguir mobilizado, alertando a população para qualquer transtorno mais grave que a gente tenha. E realmente o cenário ficou mais grave. No início da tarde de hoje, os ventos passaram dos 100 km por hora no litoral de Santos, com banhistas não conseguindo ficar parados, além de galhos caindo e até uma feira de rua sendo desarmada pela rajada de vento. De acordo com a Defesa Civil, as tempestades que atingem o sul estão subindo para a região sudeste e às próximas horas o cenário pode se intensificar em várias regiões de São Paulo, com um alerta severo acionado principalmente no litoral, mas podendo alcançar mais locais. O capitão Maxwell Souza deixou orientações de segurança. Não fique em áreas abertas, não fique em ruas e avenidas. Durante os vendavais, proteja-se. Jamais fique ao lado de árvores, porque elas podem acabar caindo e você pode se ferir. Se estiver em emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. E veja a seguir. Neymar afirma que não jogará mais pela seleção brasileira. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. E olha só, a gente vai agora falar com o nosso repórter, Eric Rabelo, que está lá no Mercado Municipal, no centro de São Paulo, onde tem de tudo naquele lugar. Bom, vamos falar com o Eric. Eric já apareceu. Olha, Eric, conta pra gente qual a novidade que você encontrou por aí. Boa tarde, meu amigo. Fala, Caio, tudo bem, querido? Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Caio, eu estou exatamente como você havia dito, estou aqui no Mercadão Municipal de São Paulo. E a reportagem hoje é um pouco diferente e eu costumo dizer que bem deliciosa. Preparem você, todas as nossas equipes, né, nossos colegas e principalmente os telespectadores. Só para você ter uma ideia, o Empório, onde nós estamos aqui, Empório Dom Fama, né? Os vídeos aqui são viralizados. Tem vídeos aqui de 30 milhões de visualizações. E ao meu lado, que é o proprietário, que é o cara que tem um carisma, que fez isso acontecer, que é o Júlio Teixeira. Tudo bem, Júlio? Opa, tudo bem. Vamos que vamos. Bora, pessoal. O que temos hoje aqui diferente, Júlio? Vamos abrir um queijo agora. Esse é o Goldo dinamarquês. Esse é um Goldo feito das montanhas da Dinamarca pelos monges. E vamos colocar aqui um mel. Que gostoso. Olha isso aqui, olha essa combinação. Olha esse queijo. Olha, Caio, que queijo lindo, Caio. Ó. Fazer o Caio passar vontade, né? Olha aí, Caio. Olha aí, perdão. Olha isso aqui, ó. Esse é um queijo sua que você vê por dentro desse queijo, ó. Vamos abrir ele? Vamos ver se é bom mesmo? Será? Vamos ver? Será? Pessoal, olha o nível desse queijo, gente. Olha aí. Não desmancha na boca. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. É feito nas montanhas, então devido à umidade, ele dá essas olhaduras aqui, ó. Olha isso, ó. Olha que queijo. Olha a cor desse queijo. Olha a maciez. É conhecido como o queijo do pecado. É o queijo do Éder. Nossa. Ó, vamos provar? Olha isso aqui, olha isso aqui, olha a fatia, olha isso aqui, ó. Olha isso, que fatia deliciosa. Você põe um mel, dá um tchan ainda, ó. Aqui, ó. Vamos provar? Eu conheci essa combinação de queijo com mel. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Caio. Olha isso aqui, Caio. Olha. Vamos provar? Bora. Vamos? Bora. Aqui, ó. Deixa eu servir. Ó. Me desculpa, Caio. Desculpa. Olha isso. Eita, Lorde. Aquela mordida especial. Aprovado? Vamos fazer um passeio. É surreal. É muito bom. Isso aqui seria o quê? Vamos fazer um colchão duro, temperado e defumado na lenha artesanalmente. Você vai ver que maravilha que é. John, pega o passame pra mim. Nossa, é muito bom, é muito bom. O mel dá um tchan, não dá o mel? Não, é uma combinação perfeita. O mel dá um tchan perfeito. Ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui seria o quê? Esse aqui é aprovado pelo Jacan, viu? Ó, olha isso aqui, olha isso. Esse é o colchão duro, temperado e defumado na lenha. Ó o cheiro do defumado. Olha isso. Tá prontinho, fazer um lanche, fazer um aperitivo, já tá pronto já. Esse é o sucesso aqui no Mercadão, viu? Ó, vamos fazer um mistério? Vamos fazer um mistério? Hoje, porque o nosso tempo já está
curto, mas hoje às 18h30, no Redação Hit, com Caio Veríssimo também, reportagem completa desse pastrame. Aguarde, viu? Mostrando você preparando. Aguarde. Pode ser, fechado. Obrigado, viu? Obrigado eu. Caio, um abraço, meu querido, tamo junto. Quem quiser conhecer, vem aqui no Empório Dom Fama, Mercadão, Portão 11. Tamo junto. Isso aí, Caio. Então é com você aí no estúdio, mais tarde, reportagem completa aqui no Redação. Maravilha, Eric, muito obrigado, um abraço a você, ao nosso amigo aí. O que eu espero é que esse pedacinho chegue aqui para mim também no estúdio, viu? Bom, e a gente continua aqui com o jornalismo porque a inteligência artificial está sob vigilância cada vez mais rigorosa. A União Europeia vai adotar uma nova regra para o mercado, para o material gerado por essa tecnologia e que chega aos celulares ou computadores dos habitantes do bloco. Hello everyone, thanks for joining us. Os deepfakes e outros conteúdos gerados por inteligência artificial terão que ser identificados como tal a partir de domingo na União Europeia, quando entrarem em vigor as normas de transparência sobre essa tecnologia de ponta. O objetivo é garantir que os europeus saibam imediatamente se o conteúdo online que vem é real ou falso. A lei da UE sobre inteligência artificial será implementada em etapas. A partir de 2 de agosto, as empresas devem garantir que seus chatbots e outros modelos indiquem claramente aos usuários que são ferramentas de IA e que as imagens ou textos criados com eles contenham um rótulo com a mesma indicação. As empresas que não cumprirem essas disposições estarão sujeitas a multas altas. De acordo com a União Europeia, a IA generativa permite criar desinformação em uma escala sem precedentes, disseminada com notável rapidez, e as novas normas buscam preservar a capacidade dos cidadãos de confiar no que veem, ouvem e leem. Uma área de particular preocupação para a UE são os deepfakes. Textos, imagens, vídeos e sons que parecem reais, mas são gerados ou manipulados por inteligência artificial. Textos destinados a informar o público sobre assuntos de interesse geral também vão precisar ser rotulados se forem criados usando IA sem supervisão editorial humana. Essas novas regras europeias vão afetar somente o conteúdo criado para fins profissionais. A UE enfatiza que indivíduos que usam IA para fins puramente pessoais não vão ser afetados. Os sistemas de inteligência artificial existentes têm até 2 de dezembro para se adaptarem às novas regras, e há isenções para obras artísticas, criativas, satíricas e ficcionais. Uma empresa brasileira criou um sistema de identificação biométrica para bovinos a partir do focinho do animal. A técnica digital garante rastreio do bovino desde o nascimento. Cada animal tem uma estrutura nasal única, igual às impressões digitais dos humanos. O sistema utiliza inteligência artificial para transformar o focinho do boi em uma chave única, segura e imutável. O reconhecimento é feito em até 4 segundos, com o animal em movimento e sem contato físico. O resultado é um RG animal, que acompanha o bovino por toda a vida produtiva desde as primeiras horas de nascida. O sistema foi desenvolvido pela empresa QR Cattle, com sede em Osório, no Rio Grande do Sul. A ideia é transformar o focinho do boi em uma identificação única e segura. A tecnologia não vem para substituir o brinco eletrônico, mas sim para complementá-la. O brinco é a placa, mas a biometria é o chassi. A placa você troca, o chassi não. Em situações de fraude, furto ou perda do brinco, a leitura do focinho oferece uma camada extra de segurança. A partir dessa identificação, o produtor passa a ter um histórico completo de cada animal. É possível registrar informações como pai, mãe, origem, vacinas, pesagens, inseminação, condições de saúde e tudo o que for importante para o manejo. O sistema também ajuda no controle genético do rebanho. Com ele, o produtor consegue acompanhar o desenvolvimento dos bezerros desde o nascimento, monitorar linhagens e cruzamentos e tomar decisões com base em dados mais precisos. Outra vantagem é a segurança. A identificação pelo focinho ajuda a evitar perdas e permite identificar com precisão animais furtados ou extraviados. Além disso, todo o histórico de saúde do rebanho fica registrado no sistema, o que garante a confiabilidade das informações. Tudo fica vinculado à identificação do focinho, e quando houver, também ao brinco eletrônico. Hoje, apenas 4 milhões dos mais de 239 milhões de bovinos do país estão registrados no sistema. Esta nova tecnologia já está preparada para atender às novas exigências do governo. A QR Cattle é integrada ao Sistema Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia de Bovinos e Bubalinos e ao Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, que passará a ser obrigatório em 2027. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit.
E quem traz informações é o Bruno Buenos Aires, já está aqui do nosso lado. Boa tarde, Bruno. Bom, vamos começar falando do Neymar, né? O Neymar Júnior, que veio a público falar do seu futuro na seleção brasileira e parece que ele já se decidiu, não é? Isso mesmo, Caio. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. O camisa 10 foi perguntado na zona mista se iria vestir novamente a amarelinha após a eliminação na Copa do Mundo. Segundo ele, não. Seu ciclo na seleção brasileira já foi encerrado. Vamos ver. Após a vitória e classificação do Santos contra o CV na Sul-Americana, Neymar Júnior foi perguntado sobre seu futuro na seleção brasileira e deixou muitos fãs tristes com a sua resposta. Eu agradeço, mas não vai ter não. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha. Mas eu acho que eu não quero mais. Neymar. A última partida de Neymar com a amarelinha pode ter sido nas oitavas de final da Copa do Mundo, na derrota para a Noruega por 2-1 nesse ano. Na seleção brasileira, o camisa 10 disputou 130 partidas, com 80 gols e 58 assistências, sendo reconhecido até mesmo pela FIFA como o maior artilheiro da história da amarelinha. Com a seleção brasileira, Neymar conquistou a Copa das Confederações em 2013 e também o inédito ouro olímpico em 2016 nas Olimpíadas. O próximo título a ser disputado pelo Brasil agora é a Copa América em 2028. Basta saber se a camisa 10 estará com Neymar ou se o legado já será passado para frente. Bruno, e parece que teremos aí a criação de uma nova empresa no futebol mundial, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Caio. Bom, pouco mais de uma semana após o fim da Copa do Mundo, a FIFA anunciou a criação de uma empresa para administrar suas atividades comerciais, atrair investidores e arrecadar 10 bilhões de dólares em 4 anos para investir no desenvolvimento do futebol. Pouco mais de uma semana após o encerramento da Copa do Mundo, a FIFA anunciou a intenção de criar uma empresa para gerir suas atividades comerciais e atrair investidores externos, prometendo uma receita volumosa de 10 bilhões de dólares, cerca de 51 bilhões e 400 milhões de reais, para financiar o desenvolvimento do futebol ao longo dos próximos 4 anos. A entidade máxima do futebol declarou que a administração da FIFA está analisando a ideia de consolidar todos os direitos comerciais, abrangendo transmissão, patrocínio, venda de ingressos e licenciamento, juntamente com a execução operacional de seus torneios, por meio da criação da FIFA Forward Enterprise. O comunicado acrescentou que a FIFA convidará terceiros para realizar investimentos minoritários, sem poder de controle nessa entidade. Segundo diversas reportagens, essa participação externa seria inicialmente de cerca de 20%. A FIFA manteria o controle exclusivo da FFE por meio de representação majoritária no Conselho de Administração, assim como a autoridade exclusiva sobre a governança do futebol, competições, calendário e decisões relacionadas a regulamentos. Como associação sem fins lucrativos, a FIFA retém uma parte de suas receitas, notadamente para organizar suas competições e remunerar funcionários, incluindo o presidente Gianni Infantino, que ganha vários milhões de dólares por ano, e destina o restante a programas de desenvolvimento, os quais, segundo a entidade, serão impulsionados pela criação desta FIFA Forward Enterprise. A FIFA afirmou que a FFE deve gerar 4 bilhões e 200 milhões de dólares, 21 bilhões e 600 milhões de reais somente nesse ano e garantiu que todos os lucros líquidos serão reinvestidos no futebol. Frequentemente crítica às decisões da FIFA, a UEFA, que reúne as federações europeias, não demorou a reagir a essa iniciativa. Em um comunicado, a entidade afirmou que a alma e a governança do futebol não são ativos passíveis de especulação, especialmente sem transparência quanto ao destino dos lucros financeiros. Nenhum de nós é dono do futebol, não cabe à FIFA vendê-lo. Bom, e após ficar de fora das últimas 3 Copas do Mundo, a Itália quer voltar novamente para o Mundial e para isso contratou um novo técnico. Bruno, conta pra gente quem é. Isso mesmo, Caio. Bom, Roberto Mancini foi nomeado técnico da seleção italiana pela segunda vez na história e tem a missão de retomar a seleção tetracampeã ao topo do mundo novamente. Técnico novo na Azzurra. A Federação Italiana de Futebol confirmou Roberto Mancini como novo treinador da equipe principal.
Esta é a segunda vez que ele vai comandar a seleção italiana. Em 2023, ele deixou o cargo para assumir o comando da Arábia Saudita. Aos 61 anos, Mancini chega para substituir Gennaro Gattuso, que se demitiu após a derrota para a Bósnia e Herzegovina na final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo em março. Nos últimos dias, Andrea Pirlo vinha sendo apontado como favorito, mas foi alvo de críticas por seus polêmicos vínculos com uma casa de apostas esportivas russa e pelo currículo ruim como treinador. Paolo Maldini, nomeado diretor técnico da Federação Italiana de Futebol no início deste mês, não concordou com a escolha do novo treinador e foi substituído por Claudio Ranieri. A primeira partida da nova comissão técnica será pela Liga das Nações, contra a Bélgica, em 25 de setembro, em um grupo que também conta com Turquia e França. A Itália, tetracampeã mundial, não disputa uma Copa do Mundo desde 2014 e não joga sequer uma partida de mata-mata no torneio desde que venceu a final de 2006 contra a França nos pênaltis. Ok, essas foram as informações de esporte, mas excelente tarde a você e a todos que nos assistem. Às 18h30 eu volto com mais notícias. Certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. 18h30 a gente está de volta. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você uma ótima tarde. Tchau, tchau.